Certo, aqui eu tenho todos os arquivos abertos, então, tanto na tarefa quanto nos materiais da aula, vocês têm vários arquivos, né? São os que têm o 3D no final, então tem o 001 base, base 3D, 002 corpo 3D, 003 tampa 3D e o 004 parafuso e porca 3D. Os arquivos já foram convertidos em 3D, da mesma forma que apresentei para vocês no vídeo anterior, já estão prontos para fazer a montagem. E também nós temos o arquivo 005 montagem, que é um desenho em 2D com as instruções de montagem. Então aqui tem os itens, né, que a gente vai usar, então a parte aqui da base, essa outra peça aqui, o item 5, que é o corpo, a tampa, o parafuso, a porca e tudo mais. Mas o que é importante para nós, basicamente, é essa cota de 575, que limita a nossa altura total. Então ela vai dessa parte inferior dessa flange da base até essa flange aqui superior, né? Não essa flange onde tem o parafusamento, mas esse ressalto aqui que tem para fora do corpo, né? Que é a parte superior. Então ela basicamente limita a nossa altura. Perceba que aqui tem uma vista em corte de todas as peças, então essa peça aqui de cima ela consegue girar dentro dessa peça, porque as duas têm um alojamento esférico. Então a montagem que a gente vai fazer é para que a gente pegue essas peças que estão em 3D e transforme numa montagem que basicamente seria essa montagem aqui que está em 2D feita de forma 3D. Para fazer isso, então a gente vai utilizar os arquivos que já estão prontos. Então, se eu girar aqui a peça, eu consigo ver que ela já está pronta, né? Tem toda a geometria, toda a flange, as furações. Claro, nós vamos ter que alinhar todas as furações para fazer a montagem, né? Essa peça superior é a que a gente fez anteriormente. A flange superior também. Então, ela tem uma parte que é o assentamento, né? E a outra parte fica para cima. E o parafuso e a porca aqui, eles estão desenhados completos, né? Então, parafusos e porcas eu posso ter só uma representação simplificada da rosca, mas aqui no caso está desenhado completo com todos os filetes e tudo mais. Então aqui tenho cuidado quando for manusear, né, os pontos de referência, porque se eu for posicionar aqui e passar o mouse aqui dentro, cada um, digamos, se eu tiver aqui o snap do quadrante, né, cada um desses filetes aqui tem 4 quadrantes, né, então às vezes pode ser que demore um pouquinho, se a máquina de vocês não tiver processamento muito bom, pode ser que tenha alguma lentidão. Aqui a gente tem também alguns problemas que é gráfico, né, da placa de vídeo, mas o filete está feito de forma completa. É claro que nós não precisamos alinhar os filetes de rosca, né, da porca com o parafuso, a gente só precisa posicionar no lugar certinho aí. Já é o suficiente para nós, tá? Não precisamos chegar nesse nível de detalhe. E aí o que a gente vai fazer é essa montagem em 3D. Eu acho que não aparece no vídeo, né, não captura, né, quando eu abro os menus aqui do AutoCAD, mas então para passar para esse ambiente 3D, aqui embaixo, que é onde está com o mouse agora, tem a engrenagemzinha, e aí na setinha do lado aqui tem o modo 3D Modeling, né, que aparecem as ferramentas aqui em cima. Então ali a gente consegue trocar o ambiente. E aí com isso vamos para a montagem. Então tenho todos os arquivos aqui, vou criar um arquivo novo. Então meu arquivo ele está em branco, aqui não tem nada nesse momento. Eu já vou trocar aqui o modo de visualização, vou deixar a escala de cinza. Poderia ser qualquer um outro, tá? Mas eu vou deixar esse por enquanto. E aí nós vamos começar a montagem. A montagem a gente consegue fazer de várias formas. Basicamente duas principais, tá? A primeira delas é, cada arquivo desses que eu tenho aqui, o base, o corpo, tampa, eu já tenho os projetos prontos, estão em arquivos separados. Então é natural que eles estejam salvos em algum lugar aí da máquina. Então eu poderia vir aqui na abinha Insert e escolher a opção Attach, que seria inserir o anexo, né? Com isso, eu posso inserir um arquivo que está externo, num arquivo externo, para dentro de um arquivo qualquer.
Então, digamos assim, eu posso vir aqui e anexar vários arquivos aqui dentro, poderia achar onde o arquivo base, corpo, tampa, parafuso e porca estavam localizados ou salvos e inserir aqui dentro, e aí ele faz um link externo. Se eu alterar uma peça, por exemplo, se eu abrir a peça lá da base e fizer qualquer alteração, ele automaticamente vai alterar no meu conjunto, tá? Então ele mantém solidário essa referência externa. Nós não vamos fazer dessa forma, porque depois vocês vão ter que enviar a tarefa, e aí se vocês tiverem qualquer diferença no arquivo 3D, seja no nome do arquivo ou alterar alguma coisa nele, quando eu abrir lá para fazer a avaliação, eu não vou conseguir abrir, né, as referências externas, vocês teriam que anexar todos os arquivos individuais, aí ficaria um pouquinho mais complicado. O que nós vamos fazer em vez disso, né? Nós vamos evitar de ter essa referência, então a gente vai basicamente copiar as geometrias e colar dentro dessa montagem. Então eu tenho um arquivo Drawing 1, que eu abri aqui. Antes disso eu já vou vir aqui no menu e salvar. Então vou salvar aqui com um nome qualquer, vou colocar aqui montagem atividade. Aula online. Então já deixei salvo, ele já ficou com o nome do arquivo. E agora sim eu vou fazer a cópia. Uma coisa que a gente vai ver, por exemplo, aqui, todos os arquivos, né, que vocês abrirem, está na vista isométrica. Então, e aqui na minha montagem está no plano de topo. Quando eu vou copiar e colar, que é o jeito que eu vou fazer para colocar os arquivos aqui dentro, pode ser que o arquivo ele não fique exatamente na mesma posição. Isso não é um problema, a gente vai rotacionando as peças, não tem problema nenhum. Se o projeto já foi feito obedecendo os planos, então, por exemplo, essa peça base aqui, né? Eu posso colocar aqui no plano frontal. Então tá aqui minha peça. Então, se eu desenhei todas as peças orientadas, né, para o plano frontal da mesma forma, que é o caso que está aqui, provavelmente eu não vou ter nenhum problema quando eu colar lá dentro, vai estar tudo no mesmo plano, né? Então já facilita um pouco. Senão eu posso rotacionar as peças sem problema nenhum. Bom, coloquei no plano frontal, aqui a montagem, vou jogar aqui para o lado, depois eu vou usar essa cota como referência. Então o que eu posso fazer? Se eu deixei todos os arquivos no plano frontal, posso colocar a minha montagem no plano frontal e copiar e colar. Então como que eu faço aqui? Tá a minha base 3D, quando eu clico na minha base, eu faço a seleção, aqui já está com o objeto 3D, né? Se eu deixar o mouse em cima, aparece 3D Solid. Então eu dou um Ctrl C no teclado e venho aqui, vou dar um Ctrl V. Minha peça está colada aqui dentro. Vou tirar esse grid aqui para facilitar. Então eu vou fazer isso para todas as peças. Vou colar aqui, corpo, a tampa que é a minha flange, né? Não precisa estar exatamente na vista, né? Quando eu copiar e colar, ela vai obedecer o plano que estava de origem, tá? Então aqui eu só deixei na vista frontal só para mostrar para vocês que o desenho, todos eles estão na mesma orientação. Não importa a forma como que eu copie, não importa a posição que ele está aqui, ele vai copiar, quando eu colar, ele vai obedecer o plano de origem, tá? Então por isso que quando eu desenho orientado, ele já vai para o lugar certo. Aqui eu colei um pouco longe, vou puxar mais para frente. Bom, então aqui eu tenho a minha base, tenho o corpo, que é a peça superior, tenho a minha flange e tenho aqui o parafuso e a porca. Então eu copiei e colei. Nesse momento, vou salvar aqui. Nesse momento, esse arquivo da montagem, ele é um arquivo que ele tem uma cópia das geometrias. Então o que está acontecendo lá nos arquivos de origem, né, que eu fiz a cópia, não tem mais link nenhum. Então basicamente, se eu pegar essa montagem, qualquer lugar que eu abrir ela, eu vou conseguir abrir todas as peças normalmente. Então os arquivos que eu tenho aqui eu posso fechar, não vou salvar nenhum, não vou utilizar mais eles, né? Vou fechar aqui também. Bom, a gente consegue ver também, né? O parafuso e a porca a gente vai usar para unir essa flange maior com essa parte aqui de cima. Mas eu tenho 6 furações, né? Aqui só tem um parafuso e uma porca. Então eu posso
fazer cópias aqui dentro da própria montagem. Então, as ferramentas que a gente usa, ou a forma que a gente faz as montagens, é bem simples. Basicamente, utilizando as ferramentas que a gente já usou até então, tá? Durante os projetos aí, desde a geometria 2D ou agora com o 3D, que são feitas da mesma forma, quando a gente quer mudar qualquer geometria, com as ferramentas de Modify. Então, como que eu faço aqui para posicionar as peças? Eu vou assumir uma peça como sendo a minha referência e as outras peças eu vou posicionar no lugar que eu quero. Então, para esse exemplo aqui, eu vou assumir a minha base como ponto de partida, então eu vou assumir que essa peça está no lugar correto aqui, não importa onde ela está aqui no plano, eu vou assumir como ela como a principal para fazer aqui as montagens. Então, eu vou colocar essa peça em cima dessa, a flange aqui em cima e assim vai. O que eu uso para fazer isso? Comando de mover, então comando move, mover, e eu posso usar o comando de rotacionar e tudo mais, né? Então, assim, as ferramentas são exatamente as mesmas que a gente já usou, só tem que posicionar as peças no lugar correto que eu quero. Para isso, é claro, né, eu vou usar como referência aqui meu arquivo da montagem, então eu consigo ver que nessa base que eu tenho aqui, na parte superior, eu já tenho aquela flange, né? Então, eu vou praticamente começar por aí. Claro que essa peça aqui ela vai por dentro, né? A flange iria por último, mas aqui a gente está montando no 3D, não tenho sequência de montagem aqui, né? Posso fazer, posso fazer ela sem problema nenhum. Então tá, girei minha peça. O que eu vou usar como referência aqui para fazer os posicionamentos? A própria geometria das peças. Como elas têm as mesmas medidas, né, as mesmas dimensões, eu sei que essa furação ela encaixa aqui em cima. O diâmetro da flange também coincide com essa. Então, basicamente, eu tenho que ir posicionando meus componentes. Para isso, eu vou selecionar a minha peça ou usar o comando antes, né? Eu vou chamar o comando de mover. Vou selecionar o objeto que eu quero mover, clico com Enter aqui, e aí o ponto de referência que eu vou usar para mover, eu vou pegar aqui o quadrante da minha peça. Então tá aqui, quadrante. Então peguei o quadrante dessa face lisa aqui, da parte inferior, e aí agora cliquei no quadrante e a minha peça está presa. Cliquei e soltei, né? Tá presa aqui pelo quadrante no meu cursor do mouse. Então, durante o projeto, é normal ter que ir rotacionando a vista aqui para achar a melhor posição, né? Que fique mais confortável aqui para que eu encontre aqui onde eu quero posicionar. Então, eu já sei que eu estou nessa posição do quadrante, inclusive tem uma furação ali próximo. Então, aqui deve ter uma outra posição de quadrante. Vou girar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para mim. E aí eu achei aqui o quadrante. Eu tenho que cuidar antes de clicar que eu preciso posicionar no lugar correto, né? Aqui tem uma geometria em 3D, conforme eu vou passando o mouse, vão tendo vários snaps aqui de referência para me posicionar minha peça, né? O que eu quero é o quadrante desse círculo aqui da parte superior. Então aqui está ele, tá? Mesmo a peça não aparecendo aqui em cima, né? Onde eu clicar, ela vai ser posicionada. Então, eu quero que ela fique aqui, vou clicar aqui nesse quadrante da flange superior da minha base. E aí, a minha flange veio para esse lugar. Então, posso rotacionar, dar uma olhada. Então, aqui as furações aparentemente estão coincidindo. Vou colocar na vista de topo aqui. Aparentemente está ok. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com o meu cubo, que não aparece mais. Tá ok. Então, olhando de cima, todas as furações estão coincidindo. Caso as furações não coincidam, eu posso usar o comando rotate, selecionar a flange, né, o sólido da flange, e aí usar como ponto de rotação o centro, né, da minha geometria, e aí eu consigo ir rotacionando
a minha peça. O comando Rotate, eu tenho a opção de usar o comando Rotate 2D, ou eu tenho o comando 3D Rotate. Então, eu posso digitar 3D Rotate e dar um Enter, ou escolher aqui na ferramenta de Modify o 3D Rotate. O 3D Rotate, ele é um pouquinho mais fácil de utilizar, porque quando eu quero mover em 3D, né? Porque eles vão aparecer 3 anéis aqui, ó. Cada anel corresponde a um eixo, e aí eu posso selecionar o eixo que eu quero fazer a rotação, e ele vai rotacionando em relação àquele eixo. Então, por exemplo, se eu quero colocar essa peça em pé aqui, né? Posso rotacionar o que eu quero, e ela vai para o lugar. Então, da mesma forma, se eu quero rotacionar ela, girar ela, né, para alinhar os furos, eu posso ir rotacionando aqui no outro eixo, né, no outro plano. Então, vai o que fica melhor aí para vocês posicionarem. Pode ser que quando vocês colaram, essa peça estava inclinada, deitada, então é só ir rotacionando até chegar no lugar correto. Outra opção que a gente tem das ferramentas em 3D, no Modify, então a gente já viu que a gente tem o rotacionar, né, o Rotate, que rotaciona em 2D, e também tem o 3D Rotate, que está logo do lado. O comando mover, o comando move, né, que eu posso mover os objetos, ele também acaba funcionando para objetos em 3D. Mas eu consigo deslocar ele apenas no plano XY, né? Eu posso utilizar, em vez disso, o comando 3D Move, que está do lado esquerdo aqui do comando Move. Então, aqui tem o comando Move, das ferramentas em 2D que a gente usa até então, e eu tenho a opção do 3D Move. Então, o 3D Move, assim como o comando 3D Rotate, ele permite fazer o deslocamento aqui em qualquer um dos 3 eixos, né, X, Y, Z. Eu posso selecionar o comando 3D Move aqui nas ferramentas de Modify, clico na peça, vou dar um Enter, vai aparecer aqui os eixos, né? Então, tem os 3 eixos, o eixo que eu selecionar, clicar na setinha aqui e for empurrando de um lado para o outro, eu vou movendo a minha geometria. Então, posso mover aqui em relação ao eixo X, Y, em relação ao Z também, bem, assim, o que fica melhor para mim. Porém, eu consigo também utilizar o 3D Move sem selecionar a ferramenta. Basicamente, se eu clico em qualquer objeto sólido que esteja em 3D, já aparecem aqui para mim os eixos, né? Possibilitando com que eu mova a peça, né? Desloque a peça para cima e para baixo, e assim vai. Então, são as ferramentas que eu tenho adicionais aqui no Modify. Então, aqui de cima para baixo, né, o 3D Move, o 3D Rotate, e embaixo eu tenho o 3D Scale. Então, o Scale que a gente utilizou nas ferramentas de 2D, ela ampliava a geometria, o 3D Scale eu consigo ampliar ou reduzir toda a geometria proporcionalmente, aqui considerando os 3 eixos, né? Então, ela, digamos que essa peça eu queira aumentar ela, posso aumentar ou diminuir em relação aos 3 eixos. Bom, aqui eu já tenho minha peça posicionada, então tenho a flange, né, que eu coloquei aqui em cima, e eu já tenho a minha base. Então tenho 2 peças que já estão na posição. Agora o que eu preciso fazer é posicionar essa peça dentro daqui. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, então como todas elas são peças cilíndricas e tem um eixo de simetria, que basicamente todas elas possuem o mesmo centro, eu posso posicionar ela em 2 etapas. Aqui primeiro eu preciso centralizar os diâmetros aqui, né? Então o diâmetro dessa flange, o diâmetro dessa flange aqui. Depois eu preciso ajustar a altura que eu quero que ela fique, né, na posição final, que é a medida que eu tenho aqui na minha montagem, os 575, lembrando que é do final dessa flange aqui, da minha base, até esse ressalto aqui da minha parte superior, né? Então, mesma coisa, né? Eu vou usar o comando mover, vou usar o mover 2D mesmo. E aí, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar e posicionar numa referência que eu tenho aqui, né? Então, vou alinhar os diâmetros aqui.
pegar o centro de alguma face dessa parte cilíndrica, com o centro dessa face. Então, tanto faz, na verdade, eu poderia posicionar essa parte de cima da peça exatamente aqui embaixo, centralizada, e depois eu poderia só deslocar com o 3D Move aqui na medida que eu quero, né? Eu vou fazer dessa forma, depois eu vou mostrar como eu posso fazer, basicamente, várias formas, né? O que fica melhor para vocês. Então, comando mover, seleciono a peça que eu quero mover, e aí, como eu já tenho aqui o Selection Cycling acionado, quando eu clico aqui, ele seleciona a minha geometria. Eu também tenho as ferramentas de 3D Object Snap e também ativado dentro dela o centro da face. Então, basicamente, essa opção do 3D Object Snap com o centro da face, quando eu uso o comando mover e eu passo o mouse aqui em cima da face, automaticamente aparece um círculo, né, indicando que é o 3D Center. Então, é o 3D Center ou o centro da face que eu estou clicando. Então, tem que cuidar qual que é a face que eu estou selecionando. Se eu selecionar essa face aqui, vai aparecer ali, mas se eu selecionar essa face aqui, ela aparece um pouquinho para cima. Tem que cuidar qual que é o ponto que eu quero. Poderia pegar qualquer uma, na verdade, né, nesse momento. Então, cliquei aqui na face superior, pegou como referência aqui o centro daquela face ali. E aí eu posso posicionar onde eu quero. Eu poderia posicionar exatamente na parte inferior dessa peça. Deixa eu pegar aqui a opção para girar, fica um pouquinho mais fácil. Poderia colocar exatamente aqui no centro dessa face. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Foi, cliquei ali. Então, essa peça aqui, que é a peça superior, ela está exatamente alinhada aqui embaixo. Por que que eu fiz dessa forma? Porque aí agora eu poderia simplesmente clicar aqui e mover para cima na medida que eu preciso lá. 575. Então vou fazer aqui, clico, vou arrastar para mostrar o lado que eu quero, vou digitar a cota 575, vou dar um Enter. Então a peça automaticamente vai para o lugar. Deixa eu trocar aqui para o modo 2D Wireframe. A peça está correta, então ela está casando aqui as duas esferas, né? Mas digamos que eu não vou fazer. Então essa é uma possibilidade, né? Digamos que eu não faça isso, né? Vou dar só um voltar aqui. Eu posso usar essa medida 575 desenhando uma linha auxiliar, para que eu consiga posicionar minha peça e eu saiba qual que é a medida correta que eu tenho aí nesse caso. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma linha, ela tem que partir exatamente de um ponto de referência que eu quero, né? Então a cota ela tem que partir do centro dessa parte dessa face aqui inferior. Então, como eu tenho lá o 3D Object Snap com o centro da face, quando eu clico aqui nessa face, ele pega o 3D Center aqui. A minha linha também ela tem que ser exatamente aqui na vertical. Então, quando eu arrasto o mouse aqui e deixo próximo da vertical, já aparece, né, essa linha tracejada verde, indicando que está na vertical. E eu vou digitar o comprimento da linha, que é os 575 que eu preciso. Então, a minha linha está partindo aqui do centro dessa face de baixo até 575 aqui para cima. E aí, com isso, eu consigo agora mover basicamente o centro dessa face até esse endpoint da linha, a peça vai estar posicionada no mesmo lugar. Então, comando de mover, mover 2D mesmo, selecionei a geometria, dei um Enter. Vou passar o mouse aqui no centro da face, até que apareça essa bolinha azul no meio, né? Vai aparecer o 3D Center aqui. Então, quando aparecer escrito 3D Center, se eu clicar, automaticamente ele vai pegar como referência o 3D, o centro dessa superfície aí. Pegou. E agora eu venho aqui, acho o endpoint nessa linha e clico. E aí a peça está aqui posicionada. Essa linha aqui eu usei só para isso, né? Para posicionar, posso clicar, selecionar e deletar ela. A peça está no lugar correto.
Então aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui, eu devo ter rotacionado em algum momento, né? Ou é a flange inferior? Não. Eu acabei rotacionando a peça em algum momento, né? Tem que ajustar aqui durante a rotação. Ainda está incorreto, né? Então aqui no caso, como eu não sei o quanto que está fora, vou ter que acabar medindo, né? Então veja bem, eu tenho essas duas furações, uma furação tem que casar na outra, e eu tenho um certo ângulo entre elas, né? Como eu não quero medir, no caso eu tenho que rotacionar as peças, né? Então eu posso usar aqui o comando 3D Rotate e rotacionar no eixo que eu quero. Eu não quero, eu teria que medir o ângulo aqui entre elas, né? Que está trocado. Eu vou simplesmente pegar, desenhar uma linha. Tem que trocar o plano, né? Vejamos. Vou trocar para o modo de arame e consigo ver as duas peças. E aqui eu acho que eu vou usar o comando 2D mesmo. Opa, não era isso que eu queria fazer. Eu vou ter que posicionar. Bom, eu tenho que alinhar os dois antes de colocar os parafusos, que o parafuso está exatamente nessa base. Então tem que rotacionar os dois. Estou pensando como que fica mais fácil para fazer essa rotação. Bom, eu vou usar o comando 2D Rotate, acho que vai ficar mais fácil porque eu rotaciono simplesmente em redor do eixo. Vou trocar o sistema de coordenadas, vou colocar aqui nessa face, dessa peça mesmo. E aqui vem o plano XY. Rotacionar. O eixo está aqui. Eu tenho a opção de referência aqui embaixo. Então, se eu for rotacionar agora, teria que digitar o ângulo. Eu não quero medir o ângulo, né? Então, eu tenho essa opção aqui de reference. Referência. Aí eu vou pegar como referência o centro dessa geometria. Aliás, peraí que eu fiz errado. Vamos de novo. 2D Rotate, vou selecionar minha peça. Enter, vou pegar o ponto de giro, vai ser o centro.
E aí aqui eu já consigo girar. Vou escolher a opção referência, vou pegar novamente o centro do giro, e agora eu vou clicar no centro dessa geometria aqui, nesse diâmetro. E aí, a partir de agora, ele está usando como referência a de rotação, né? O centro desse diâmetro. Eu só vou vir aqui até encostar na linha. Aí eu alinhei as duas peças, né? Agora eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa com a peça de baixo, né? Para isso eu vou trocar aqui para o modo 2D Wireframe, rotacionar. Essa aqui está certa, é essa aqui que eu preciso. Então, pego a opção do centro aqui, tá? Vou usar o ponto de referência. Então, o ponto de giro é aqui. E a referência que eu quero é o centro dessa peça. E aí eu vou colocar até chegar na linha. Então, essa linha aqui eu posso apagar. Agora eu tenho as furações das duas peças coincidindo, né? Então agora sim posso montar o parafuso, não tem problema nenhum. Vou usar aqui o sistema de coordenada global, que é aqui onde tem as coordenadas, né? É o primeiro íconezinho do canto superior direito. Só clico nele. Aí o meu ponto de referência que está aqui em cima da peça, o ponto do XYZ, né, os eixos, eles vão voltar aqui para o canto inferior esquerdo da tela. Foi lá, voltou ao normal. Então, tudo ok. Vou salvar a peça aqui, não tem problema. Então, eu já tenho toda a peça montada. A princípio está tudo certo. Vamos só ver uma coisa aqui. Colocar no modo 2D. Tá tudo ok, os furos estão coincidindo. A peça superior está no lugar certo. Que a geometria está coincidindo, então está tudo ok. Então a gente pode montar os parafusos. Aqui tanto faz, na verdade, né, mas eu vou deixar exatamente igual ao que está nessa montagem. Então a cabeça do parafuso está para baixo e a porca está aqui em cima. Então mesma coisa. O que eu vou fazer agora, basicamente, mover o componente, né? Então, no caso aqui eu só tenho um parafuso e uma porca. Eu posso pegar o comando de cópia aqui e fazer várias cópias, né? Posso fazer as 6 cópias aqui, posicionando manualmente. Mas, como eu tenho a opção de usar o comando array polar, igual que eu fiz na furação lá na flange, quando eu estava desenhando essa flange aqui, fica mais fácil eu posicionar só um parafuso e uma porca, depois eu faço o array e ele mesmo faz a cópia para mim. Então eu vou pegar essas cópias aqui, vou apagar e vou movimentar apenas um. Então é bem simples, né? O que eu vou fazer agora, essa face aqui, que é onde vai ficar em contato com a flange, eu vou pegar o centro dessa face aqui, e depois eu giro minha peça e pego o centro do diâmetro lá embaixo e faço coincidir uma com a outra. Então, comando mover, seleciono o componente, dou um Enter aqui. Vou deixar na face aqui, vamos ver se 3D Center, pegou o 3D Center. Agora, só tem que girar e escolher uma furação. Pode ser qualquer uma, vou pegar aqui mesmo. Então, passo em cima da linha e ele vai mostrar uma cruzinha ali com o centro dessa geometria. Aí cliquei, ficou alinhado aqui no centro. Então está centralizado o parafuso e está encostando aquela parte plana, né, do assentamento, está encostando aqui na flange. Agora eu faço o mesmo com a porca, né? Então, vou pegar aqui a porca, também tem uma parte plana aqui embaixo, né? Vou pegar o comando mover, pegar a porca, 3D Center apareceu ali, se eu clicar ele já pega no 3D Center. E agora eu vou colocar, claro que se eu vier para cá e colocar aqui no parafuso, vai ser bem complicado, né? Porque cada um desses filetes de rosca é um ponto de referência. Então eu vou vir, passar aqui o mouse, é um pouco complicado de ver, né? Passar o mouse em cima da linha, vai aparecer o centro. E vou clicar aqui, ele vai estar no centro do diâmetro aqui desse lado. Claro, essa porca tinha que estar aqui em cima do parafuso, né? Mas aí o que eu vou fazer agora? Deixa eu colocar na vista de topo aqui.
E agora eu vou girar para baixo. Então a gente já viu lá que o comando array polar consigo fazer cópias, né, da minha geometria utilizando um eixo central. Nesse caso aqui, eu posso fazer o array polar também para geometrias, né? Não só para geometria, mas para os sólidos. Então, por exemplo, vou pegar esse parafuso, selecionei e vou pegar um ponto aqui de referência que é o centro. Então, nesse caso aqui, ele fez o array, só que não no plano que eu queria, né? Então, eu vou só dar um voltar aqui, um Ctrl Z. Eu vou, primeiramente, como eu estou usando uma ferramenta de array, que ela é uma ferramenta de 2D, primeiro eu vou mudar o sistema de referência das coordenadas, vou colocar aqui nessa face da flange mesmo. E aí o meu plano XY fica nessa face e ele vai fazer, eu acredito que o array agora no local certo, né? Selecionei a geometria, cliquei aqui no centro. Ele já traz a opção aqui de 6 vezes como padrão. Então com isso ele já replica, né, os 6 parafusos. O associativo que eu desmarquei antes, ele continua desmarcado, então tá ok para mim. Vou dar um verdinho, close array, tá pronto. Agora o que eu preciso fazer é mais um array para a porca, né? Fazer as 6 cópias aqui. Então, novamente, array polar, vou selecionar a porca, enter, o centro de referência do array é o mesmo centro, e aqui o padrão 6 cópias. Vou dar um finalizar o array e já vou dar um lux global aqui para voltar ao que estava antes. Então, a princípio, é isso, né? Vamos ver se a gente fez tudo o que precisava. Então, a gente posicionou a base inferior com a peça superior a 575 de altura. Tenho todos os parafusos aqui com a cabeça para baixo, o porca no lado de cima. A princípio está ok, né? Vou dar mais uma revisada aqui. Acho que sim. Vou só verificar a medida que ficou para ver se está ok. Vou usar o comando dist, que é o de distância. Pegar a distância daqui até aqui. Então, 575. A gente estava mostrando um pouquinho mais, né? Tem que ter cuidado porque às vezes ele pega, como eu estou uma geometria em 3D, às vezes ele pega um ponto de referência que está atrás da peça, né? Mas tá aí, 575 dessa flange aqui embaixo, da face, até a face dessa parte aqui em cima. Então, minha peça está ok, está completa. Então, o que falta fazer é só enviar, né? Enviar a tarefa. Então, vou dar um salvar aqui. Então, já sei onde está a minha peça. Quem não salvou ainda, né, pode vir no menu do azinho do AutoCAD, escolher Save As, salvar a peça em algum lugar. E aí, depois disso, é só entrar lá no Moodle e enviar o arquivo para avaliação. Para envio da atividade, então, no nosso Moodle, lá na nossa aula 6 online, temos todos os materiais da aula e aqui embaixo tem a atividade 5, né, montagem do conjunto 3D. Aqui dentro, além dos arquivos que estão lá no material da aula, também deixei aqui, né, tem os arquivos 3D para fazer a montagem, tem o próprio detalhamento da montagem que está em 2D, e também uma imagem aqui da própria montagem, se alguém quiser colar dentro da montagem, né, para usar como referência. Então, uma vez finalizado, salvei o arquivo, lá, Save As, salvei o arquivo em DWG, vou adicionar o envio. Vou clicar aqui no adicionar e escolher o lugar do arquivo, né? Então coloquei montagem atividade aula online, arquivo DWG. Então adicionei aqui, adicionei o arquivo, enviar o arquivo.
ele carrega no mudo. E aí, uma vez carregou, dou salvar mudanças. Então tá enviado para avaliação. Então essa é a atividade. Quando vocês enviam a atividade, aparece aqui no sininho de notificações, né? Mostrando que a atividade foi enviada, tudo mais. E assim que ela for avaliada, vocês recebem por e-mail também o retorno da avaliação. Então, o ambiente de montagem é bem simples, né? Não tem nada demais. Basicamente, a gente só manipula os arquivos com as geometrias 3D, mas os comandos são exatamente os mesmos que a gente utilizou até então, né? O único detalhe que a gente tem é posicionar as peças no lugar que a gente quer. E aí, em cima disso, a gente faz as avaliações. Então, a aula de hoje é essa, né? A aula e a atividade. Na próxima aula, na semana depois do feriado, a gente retorna com a parte das geometrias em 3D. Então, a gente vai continuar trabalhando em algumas geometrias, a gente vai explorar um pouquinho mais essas 4, 5 ferramentas que a gente tem de conversão, justamente para preparar, né, para o grau B, né, para a prova, o grau B vai ser uma prova, que basicamente a gente vai construir uma geometria, né, a atividade da prova vai ser construir uma geometria em 3D. Então, no grau A a gente trabalhou com 2D, no grau B a gente vai fazer uma geometria em 3D, aí consolida todos os conhecimentos que a gente tem do software. Então é isso. Assim, quem tiver qualquer dúvida ou precisar de algum auxílio, alguma coisa do tipo, né, pode me enviar uma mensagem aqui no Moodle, pode mandar no grupo lá do WhatsApp também, né, já fica até compartilhado para todos, tá? Não hesite em entrar em contato. Vocês têm um tempo aí até o dia 27 de novembro para envio da atividade, então não precisa correr nem nada, né? É mais para a gente não perder esse dia de aula, porque eu não tô aí, né? Então já fica essa aula aí para vocês, certo? Nos vemos então na aula depois do feriado. Até mais.